Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 2. Obrigado, Júnior. João, capítulo 2. Nós vamos terminar o capítulo 2 hoje. A partir do versículo 12. Nós tratamos até o 12, né? Mas vamos pegar o 12 para a gente dar início à segunda parte do capítulo 2. Semana passada nós estudamos sobre as bodas de Caná da Galileia e vimos o milagre que o Senhor realizou em transformar a água em vinho. E esse foi o seu primeiro sinal, e a Bíblia diz que o propósito desse sinal foi justamente revelar que ele é o Messias e também fortalecer a fé dos seus discípulos. Os sinais, eles sempre têm uma função didática no sentido espiritual, de nos ajudar a crescer com eles. Nós não necessitamos constantemente de sinais. Aliás, depois que a palavra de Deus se completou, nós precisamos da sua palavra para nos edificarmos. Eu sei que Deus pode realizar milagres. Eu sei que há coisas que a gente não consegue explicar e que Deus é poderoso para fazer isso. Mas no decorrer da revelação, o Senhor ele usou determinadas coisas de maneira muito mais contundente, vamos dizer assim. Por exemplo, no início do ministério apostólico, era fundamental que aqueles homens realizassem, através do poder de Deus, vários milagres, para confirmar aquilo que eles pregavam e para também identificar que eles andaram com Jesus. Mas não necessariamente todos os cultos, ou cada momento, ou todas as vezes que nós oramos, tem que haver um sinal ou tem que haver um milagre. Na verdade, o maior milagre é o fato do Espírito Santo gerar uma nova vida em nós. E nós sabemos o quanto é difícil nós servirmos ao Senhor, mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito habita em nós, naqueles que são de Cristo, e nos selou e tem nos ajudado a caminhar conforme a sua vontade. E nós caminhamos segundo a vontade de Deus pela sua palavra. Não há mais necessidade de uma revelação fora da palavra. Toda a revelação está nas Escrituras. Enquanto a Escritura não estava pronta, então, evidentemente, as revelações serviam no sentido de levar com que esse plano de redenção e a própria revelação se concretizasse. Mas a gente pode ver isso num outro momento. Então vamos para o capítulo 2, verso 12. Encerrou o casamento, Jesus vai agora seguir outro percurso, mas ele vai para uma cidade próxima. Estava em Caná da Galileia, e aí no verso 12 diz: depois disto o quê? Depois da festa de casamento de Caná, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou seus discípulos dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram, veja, no quê? Na Escritura e na palavra de Jesus. Verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, mais uma vez, olha, os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Coloca aí entre aspas. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos,
e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Então essa é a nossa palavra hoje, é a continuidade da festa de Caná. E é interessante quando nós começamos a estudar a Bíblia, né, passo a passo, como nós vamos conseguindo nos alimentar de forma tão maravilhosa daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Primeira coisa que nós precisamos entender, ou talvez até questionar, por que Jesus desce de Caná da Galileia para Cafarnaum? Porque Cafarnaum era a cidade, além de ser uma cidade próxima, era a cidade de 2 de seus discípulos. Os irmãos lembrem que Jesus tinha começado seu ministério, então não era para ele voltar para Nazaré. Ele não ia voltar para a sua cidade e continuar a sua vida normal. Ele realiza o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, os discípulos creem ainda mais nele, e ele agora continua com os seus discípulos a sua obra. Que obra? De evangelização. Ele vai começar de cidade em cidade, percorrendo cidade a cidade, pregando a palavra, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os demônios, porque essa é a característica do ministério do Messias, que estava profetizado no Antigo Testamento. Ele veio, lembrem-se que em Jesus, nós vamos ver isso nos evangelistas, vai se cumprir justamente aquilo que Isaías falou, que o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, né, para libertar os cativos. Lembrem desse texto que ele vai usar na sinagoga de Nazaré, em Isaías 61, e vai dizer que aquele texto se aplica a ele mesmo. Então o seu ministério aqui começou. Mas é interessante, Jesus ele sai de Caná e ele vai para Cafarnaum, que era a cidade de João e de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, né, que eram pescadores. Cafarnaum ali, uma cidade na beira ali do lago da Galileia, onde eles sobreviviam através da pesca, era a sobrevivência deles e de muitos outros. E Jesus vai passar alguns dias ali propositalmente. Ele vai esperar que chegue o quê? A Páscoa, para subir a Jerusalém e dar continuidade. Lembrem-se que a maior parte do ministério de Jesus se deu onde? Na Galileia. Mas João vai se deter muito mais a quê? A Judeia. João vai falar muito mais do ministério de Jesus lá na Judeia. Então João ele vai dar mais ênfase a coisas que os outros evangelistas não falam. É interessante, irmãos, que no caso aqui de Jesus Cristo, quando ele realizou esse milagre, esse sinal lá em Caná da Galileia, provavelmente isso aqui aconteceu, como nós, pelo calendário dos judeus, isso acontece, como a Páscoa era na primavera, então provavelmente isso aconteceu em fevereiro para março, nós não temos certeza disso. Então Jesus espera a Páscoa, e a Páscoa vai se dar justamente entre março e abril, no período da primavera dos judeus. E aí Jesus passa veja, diz o texto aí no verso 12, depois disto o quê? Do milagre que ele realizou, da festa de Caná da Galileia, ele desce para Cafarnaum, desce geograficamente, né, no sentido geográfico, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e fica ali não muitos dias. E aí vem o verso 13, ele não passa muitos dias, então estava próximo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Interessante, que subir aqui já não é no sentido, não é no sentido de mapa. Subir para Jerusalém é no sentido de altitude. Porque como ele estava em Cafarnaum, Cafarnaum ficava próximo do nível do mar. E Jerusalém ficava sobre um monte. Jerusalém ficava alto, então quando diz subiu, né, por exemplo, ele não está se referindo que ele saiu do sul para o norte. Se eu olho para o mapa do Brasil e eu digo, eu saí de Pernambuco e fui para o Rio Grande do Norte, então eu subi para o Rio Grande do Norte, subi no sentido de mapa, né? Mas Jesus, ele, no sentido de mapa, ele estava em cima, ele estava no norte, e ele desce para o sul, porque Cafarnaum fica no norte da Palestina, e ele desce para Jerusalém. Então desceu para Jerusalém, mas o autor aqui está se referindo à altitude da cidade. Então ele sobe para Jerusalém, ele vai para o monte onde fica Jerusalém, especificamente para o templo, é claro,
porque os judeus, cada judeu do sexo masculino de 12 anos de idade para cima tinha de participar da Páscoa em Jerusalém. Todo judeu de 12 anos para cima tinha que ir celebrar a Páscoa, adorar o Senhor e agradecer a Deus pelo grande livramento que o Senhor tinha dado ao povo de Israel do cativeiro egípcio. E é interessante, só para vocês imaginarem como era esse momento de adoração ali na Páscoa. O Hendricks, ele diz o seguinte, que eles se reuniam na Páscoa em Jerusalém, e ali nas casas, ou na casa, além da adoração no templo, mas ele está falando especificamente na casa, havia uma oração no início da noite pelo chefe da casa, e ali ele tinha um cálice de vinho que ele usava, e depois compartilhava aquele vinho com os outros. Eles comiam ervas amargas para relembrar da dureza da escravidão do Egito, os irmãos sabem disso, provavelmente um tipo de alface amargo. Eles comiam cordeiro, que vocês sabem muito bem, contavam a história da Páscoa para os mais novos. Então era um culto familiar. Era um culto familiar onde eles se edificavam na libertação que Deus tinha dado ao povo. Eles também cantavam os salmos, provavelmente do 113 e o 114, no início. Depois de comer o cordeiro, comer os pães asmos, que é o pão sem fermento, porque, prestem bem atenção, a festa da Páscoa, historicamente, ela se ligou à festa dos pães asmos. A Páscoa era só um dia. A festa da Páscoa ela era no dia 14 do primeiro mês. Então, era no dia 14 do primeiro mês, só que separava o cordeiro no dia 10, matava o cordeiro no dia 14. Mas depois do dia 14 até o 21, da noite do dia 14 até o dia 21, era a festa dos pães asmos, para relembrarem que eles saíram às pressas, que eles não puderam fermentar o pão. E o fermento, depois Paulo vai usar até esse símbolo como pecado. Ele vai dizer, Cristo é o nosso cordeiro pascal, então vivamos os asmos da sinceridade, da santidade, Coloquemos para fora todo o fermento da maldade, do pecado que existe em nós. Ele vai usar isso como um símbolo, Mas a festa da Páscoa, ela ficou ligada à festa dos pães asmos. Então eram 7 dias de festa. Então imagine aí o templo de Jerusalém, como deveria estar nesse período. Gente vinha de todo canto. Os judeus que estavam espalhados por ali vinham para sacrificar ao Senhor, sacrifícios de comunhão, para adorar o Senhor, para agradecer a Deus. Os mais pobres usavam as pombas, os que tinham um pouquinho de dinheiro a mais, o gado miúdo, a ovelha, o bode, os mais ricos, os bois. Então, cada um dava o que podia, de acordo com a sua possibilidade, porque Jesus Cristo ainda não tinha morrido. Ele já estava ali. Então o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele permanecia. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele ainda permanecia. Então veja bem, depois que eles comiam o cordeiro e os pães asmos, eles encerravam cantando o Salmo 115 até o Salmo 118. Vocês lembram que Jesus, quando celebrou a ceia, o texto termina dizendo, depois de terem cantado um hino, eles foram para o Getsêmani. Então aquele hino que Jesus cantou, provavelmente foi um dos salmos 113 ao 118, que se chamam os salmos de aleluia, ou os salmos, o Halel, Então, provavelmente foi isso. Eles cantaram, se vocês forem ler esses salmos, é bem interessante. São salmos que estão relacionados, à providência, à bênção do Senhor, à confiança nele, ao livramento dele, enfim. Mas, sigamos adiante. Vocês vão perceber que está acontecendo um problema aqui, e que Jesus chega justamente para cumprir aquilo que já está profetizado no Antigo Testamento. Primeiro, eu preciso dizer a vocês que existem duas vezes que Jesus expulsa os cambistas, os vendedores e os animais do templo. Não esqueçam disso. Existem 2 relatos. João está narrando aqui o primeiro, mas vai existir um segundo. Para vocês, alguns estudiosos vão dizer, não é um só. Não é um só. São 2 relatos de que Jesus ele entra no templo para purificar o templo. Veja aí, por favor, versículo 14.
Vocês sabem da Páscoa, nós passamos pela Páscoa um dia desse, eu preguei sobre isso para vocês, né? Expliquei bem a necessidade do Cordeiro, trazendo para Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E quando Jesus ele vai adorar o Senhor, e ele chega em Jerusalém, e ele entra no templo, ele fica provavelmente chocado, transtornado com aquilo que ele vê. Veja qual é o relato aí no verso 14. Olha o que Jesus encontrou. Veja, esse templo aqui não é o templo de Salomão, viu, irmãos? O templo de Salomão foi o quê? Foi queimado pelos babilônios, tá? Então Israel era só Judá, só a tribo de Judá. Então o povo do Senhor se limitou ao reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia, passou 70 anos. Voltou, o templo foi reconstruído por Zorobabel. Mas não era igual, não tinha a glória do templo de Salomão. Era um templo bem menor. Depois esse templo ele foi também destruído. E mais na frente, com o reinado de Herodes, o Grande, Herodes começou a reinar antes de Cristo, 36, 37 antes de Cristo, e aí ele resolveu construir o templo. E nessa reconstrução do templo, ou seja, ele começou a reconstruir provavelmente em 18 ou 19 antes de Cristo, e aqui Jesus está ali, e ele diz que vai destruir o templo. Ele diz aos outros: olha, destruir o templo e eu reconstruirei em 3 dias. E eles vão dizer aqui, olha, no versículo, observe aí por favor, capítulo 2, versículo 19, isso. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Então, já fazia, ele ainda não estava pronto. O templo de Herodes foi um dos maiores monumentos que existiam na época. Uma coisa extraordinária, muito grande, com várias repartições, com vários átrios. E esse átrio aqui que Jesus entra, ou seja, esse espaço que Jesus entra, é o espaço dos gentios. É o átrio dos gentios, provavelmente, onde ficavam os cambistas, onde ficavam os vendedores de animais, onde as pessoas se aproveitavam daquele lugar, da fé do povo, para enriquecer de forma ilícita, para fraudar, para enganar, para cobrar preços abusivos dos animais, e encher os bolsos do sumo sacerdote, encher os bolsos dos líderes religiosos daquela época. Não era muito diferente, né? Nunca foi diferente. Irmãos, sempre houve homens que tiveram como deuses Mamon. Sempre Mamon reinou em muitos corações. Na época de Jesus não era diferente. Observe aí que no verso 14 o Senhor ele fica transtornado quando ele chega nesse átrio, provavelmente o pátio dos gentios, e ele vê que ali não havia nenhuma expectativa, nenhum desejo de se adorar a Deus. Não havia temor no coração daquelas pessoas. As pessoas não estavam ali cultuando, adorando, louvando o Senhor, aprendendo a sua palavra. Não, era um mercado, era uma feira naquele lugar. Diz aqui, olha, e encontrou no templo os que vendiam bois, ou imagina o mau cheiro, bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Quem são os cambistas? Eram aqueles homens que estavam ali para trocar o dinheiro dos estrangeiros, quem tinha dinheiro estrangeiro, dinheiro romano, outro tipo de moeda, pela moeda dos judeus. Porque no templo só se aceitava a oferta em dinheiro ou em moedas se fossem as moedas judaicas. Eles não aceitavam outro tipo de moeda. Então os cambistas ficavam assentados ali para trocar dinheiro, claro, de maneira exorbitante, nessa troca ganhando muito, e o dinheiro indo não só para eles, mas indo para os líderes religiosos. Havia juízes ali, havia sacerdotes, né? havia pessoas ali importantes, havia a polícia, ou os soldados do templo. Então,
há todo um aparato, e esse aparato ele é mercantilista. E Jesus, vendo isso aqui, ele fica indignado, irmãos. Na verdade, até a pessoa poderia levar seu animal. Vamos dizer que naquela época alguém chegasse, uma pessoa pobre, e quisesse levar uma pomba para sacrificar ao Senhor, para entregar ao sacerdote, né, ou aos levitas, e aquele animal ser sacrificado. Só que, quando ele chegava ali, provavelmente os juízes daquele lugar não permitiam. É claro que alguns que vinham de muito longe, ficava difícil trazer um animal. Era muito mais fácil você chegar lá no templo com o dinheiro e o quê? Comprar um animal e oferecer. Mas mesmo se você quisesse, pelo menos segundo alguns comentaristas, eles acham que havia uma pressão muito grande dos juízes para que a pessoa não levasse. Por quê? Porque eles perdiam com isso. Então, se um bode custava, vamos dizer, vamos usar o dinheiro de hoje, né? Um bode deve custar o quê? R$300, R$400? Não sei lá, por aí. Eu não sei, depende do bode. Se for um bode de raça, pode custar até 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu estou falando de um bode fraco, né? De um bode, mas se for um bode bom, se for, né, uma ovelha, né? Uma santinês, que é uma ovelha que nós temos aqui no Nordeste, a ovelha santinês. É uma raça muito comum aqui do Nordeste. Quem entende de animal sabe, né? Então, a ovelha santinês é uma mistura que é um animal excelente para a nossa região, tá? Ela tem um pelinho fino, então ela suporta bem o calor e ela se dá muito bem, se adapta muito bem à nossa região. Então a ovelha santinês, ela custa o quê? Vamos botar R$500. Então, se você quisesse levar uma ovelhinha dessa para sacrificar, você praticamente, pela pressão que existia dos juízes que ficavam ali, você não levava, você tinha que comprar, e lá você comprava por 1.000, lá você comprava por 1.500, eles cobravam o preço que quisesse, era pura exploração. E aí Jesus, ele quando vê isso, ele não suporta, irmãos, aquilo que ele vê. Outra coisa é que os cambistas, eles trocavam, porque todo judeu homem, ele era obrigado, como adorador, exceto as mulheres, as crianças e os escravos, mas todo judeu homem, uma vez por ano, ele tinha que pagar um tributo ali no templo. Isso está em Êxodo, capítulo 30, verso 13. Se você quiser pesquisar, a lei, Êxodo 30, segundo livro da Bíblia, versículo 13, diz assim: diz, todo aquele que passar ao arrolamento dará isto. Isso é por causa da questão do resgate dos primogênitos, vocês devem lembrar disso, né? Então ele diz, todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Aqui ainda era um tabernáculo que ia ser erguido, né? Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Então todos os anos, todos os homens tinham que ofertar ao Senhor. Eles tinham essa obrigação para sustentar a obra, para manter a obra. Então todo judeu fazia isso. Então, como ele tinha que fazer isso, quem era que se aproveitavam? Os cambistas. Os cambistas se aproveitavam. E aí vem Jesus, sabe que lá no Antigo Testamento já falava-se sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 56, abra Isaías capítulo 56, verso 7, e veja que, versículo 6 também, 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A gente vai entender isso aqui, né? Isso aqui não é que seja literal. Isso aqui vai se tornar real na pessoa de Jesus, porque a verdadeira casa de oração, o verdadeiro templo do Senhor não vai ser um lugar, vão ser as pessoas. A gente vai falar um pouco sobre isso.
não vai ser aqui nem ali. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em quê? Em espírito e em verdade, por meio de Jesus Cristo. O verdadeiro templo de Deus, a verdadeira casa de oração será eu e você, seremos nós, a igreja do Senhor, onde Ele habita. Então essa realidade vai acontecer por meio de Cristo. O templo vai cair. O templo vai cair porque Cristo vai se sacrificar e todos os sacrifícios que existiam ali apontavam para Ele. O templo vai cair literalmente porque os romanos, quando chegam para invadir Jerusalém, em 70 depois de Cristo, eles vão destruir tudo. Eles vão destruir aquele templo e até hoje não tem templo. Tem um pedaço de muro lá que você vê na televisão os judeus orando, né? Ali no Muro das Lamentações. É um pedaço de muro que restou. E no lugar do templo existe uma mesquita. Se eu não me engano e estiver errado, a mesquita de Omar, é isso? O nome é isso, que ela tem aquela abóbada em cima dourada, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas aquele local, acreditam, a tradição diz que foi naquele local onde existia o templo, onde hoje tem a mesquita dos muçulmanos, é justamente o Monte Moriá, onde Abraão foi indicado para sacrificar o seu filho, Isaque. Então, é interessante que, veja que a questão de templo não tem mais necessidade, porque o templo do Espírito sou eu e é você. É em nós que Ele habita e somos nós que o adoramos em espírito e em verdade. Mas tudo bem, veja que Isaías já fala, a minha casa será chamada casa de oração. Vá por favor, Marcos, vá para o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 7. Deixa marcado aí em João 2. Marcos capítulo 11, isso, é o 17. Amém. Então ele está citando justamente o texto de Isaías. Ele está citando a profecia de Isaías. Porque aqui em Marcos, vocês podem ler aí no título, a partir do verso 15, vai mostrar que ele está fazendo o quê? A purificação do templo. A purificação do templo. E essa purificação aqui é a segunda purificação. Essa purificação que Marcos está citando. Eu não falei que são duas? João está falando da primeira. Essa purificação aqui que a gente leu em Marcos já é a segunda. Ele já tem entrado em Jerusalém, já houve a entrada triunfal. Ele já houve a questão da figueira, vem a purificação do templo. Aí vão questionar ele sobre a autoridade a autoridade dele, sobre o batismo de João Batista. E aí vai vir até a sua crucificação. Marcos é bem dinâmico. Volto para João. Só para vocês entenderem que a casa do Senhor, que inicialmente o templo deveria ser usada para a glória de Deus, para a adoração a Deus, para buscar a sua presença, era um mercado. As pessoas não tinham temor a Deus. As pessoas não estavam interessadas em Deus, em buscar a Deus, pelo menos aquelas que estavam ali. E aí, irmãos, isso gera uma santa indignação em Jesus Cristo. E aí no versículo 15 diz, tendo feito um azorrague de cordas. Corda era o que não faltava ali, né? Para amarrar os animais, para amarrar boi, para amarrar as ovelhas, corda era o que não faltava. E ele pegou uma corda, fez um chicote com essa corda e saiu derrubando mesa, derrubando o dinheiro dos cambistas, expulsando eles, expulsando os vendedores, expulsando os animais. O texto é claro, porque pode-se fazer uma pergunta aqui no verso 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Todos quem? Só os homens? Não. Quando você vai ler o capítulo 21 de Mateus, que é a segunda purificação do templo, vai se referir a esses todos como todos os homens e animais. E por que não aqui também esses todos aqui não são todos os homens e os animais? Então Jesus vai expulsar todo mundo aqui. E é claro, ele não está sozinho, ele está com seus discípulos. E as pessoas têm um certo temor, porque já provavelmente havia uma certa fama do milagre que ele tinha feito em Caná da Galileia. Ele já estava ficando conhecido. Pois não, irmão Roberto? Correto. Sim. Não era tão fácil não. Ele agiu com uma autoridade que não se sabe como aconteceu isso claramente, né? Não se sabe também a quantidade de pessoas que estavam ali, né? Veja que deve ter sido um alvoroço muito grande. Ele não estava só, evidentemente.
Havia seus discípulos, havia outras pessoas que provavelmente acreditavam nele e que apoiaram essa atitude dele. E, é claro, não deve ter sido fácil, não foi uma coisa assim fácil. O texto narra como se fosse, mas isso deve ter sido uma confusão. Com certeza quiseram revidar, e podem ter revidado, né? Mas o texto não fala, né? Mas com certeza, depois vocês vão ver que a polícia do templo, provavelmente, porque aqui não vai dizer quem foram eles, mas vai chamar de judeus, de modo geral, os sacerdotes, provavelmente, aqueles líderes, os juízes, vão questionar: com que autoridade você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Veja, continue lendo o texto comigo. Muito boa a palavra do irmão Roberto. Jesus, ele diz aqui no verso 15: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, né? Aí, cumprindo aquilo que Isaías 56:7, e disse aos que vendiam as pombas, e provavelmente a todos os outros que ouviram isso aqui: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Isso aqui, irmãos, é justamente o cumprimento de Zacarias, capítulo 14. O que está acontecendo aqui com Cristo no templo do Senhor é que ele está cumprindo o que está em Zacarias, capítulo 14, versículo 21. Ele está exercendo o seu direito de filho unigênito do Pai. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Casa de negócio. Claro, vai dizer também de salteadores, né? Ladrões. Se vocês lerem Zacarias, é só vocês encontrar Mateus e voltar a Mateus, aí vocês vão ter Malaquias, e antes de Malaquias, Zacarias. E aí no capítulo 14, versículo 21, quase o último, na verdade é o último versículo do texto, diz: sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Que dia é esse? O dia em que o Senhor chegar para purificar, para mostrar o zelo que ele tem pela casa do Senhor, e mudar ou tentar mudar aquela realidade, que não vai mudar por causa do coração do homem, mas ele vai cumprir aquilo que estava determinado para ele. Continue lendo comigo, por favor. Versículo 17 diz: lembraram-se, veja, que o que Jesus estava fazendo tem tudo a ver com o Antigo Testamento. E ele disse que o Antigo Testamento fala dele, a lei, os salmos e os profetas. Lá em Lucas 24 ele diz: falam acerca de mim. Ele diz: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, da vida eterna. E quando ele estava tomando aquela atitude, no versículo 17 diz: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Sabe que texto é esse? Salmo 69, versículo 9. Deve ter aí na Bíblia de vocês, deve ter uma letrinha aí, e embaixo, você vai nessa letrinha embaixo e encontra, né? Algumas Bíblias trazem do lado, mas geralmente tem uma notinha de rodapé. Isso facilita muito. Não tem não na Bíblia de vocês, não? Deve ter, né? Para ajudar. Geralmente as frases do Antigo Testamento, elas vêm em destaque. Elas vêm com um parágrafo. Eles adiantam, ela tem um recuo aí. Não é nem um parágrafo, né? O termo técnico é recuo. Ela tem um recuo, e aí tem aí, ó, o zelo da tua casa me consumirá. Na minha Bíblia tem um D. Tem um D, a letra D. Na atualizada tem a letra D. Aí se você for lá embaixo, ou então você procurar lá embaixo a letrinha D, bem pequenininho vai ter D, 2,17. Ele está dizendo capítulo 2, verso 17, em negrito. Aí tem Salmo 69, verso 9. Isso se chama chave bíblica, né? É uma maneira de você estudar a Bíblia sozinho. Se você for ler o Salmo 69, 9, é
essa frase que está lá. Só que quem está falando não é Jesus, né? Quem é que está falando aqui? É Davi. É o rei Davi que está dizendo: o zelo pela tua casa me consome. O zelo que eu tenho pelas coisas do Senhor me traz angústia, sofrimento, problemas. E os discípulos, eles aplicam esse texto à atitude de Jesus. E eles veem que o que Davi falou, na verdade, também se cumpre em Cristo. Só que eles mudam aqui a palavra me consome, eles colocam futuro, me consumirá, propositalmente. Por quê? Porque eles acham que Jesus, tomando aquela atitude, ele vai estar arrumando o que para ele? Problema. Amém. É isso aí. Templo, casa, está correto. A versão dela é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma versão boa, é uma versão boa para você ter, porque ela facilita a compreensão. A casa aqui é o templo mesmo, é o templo de Jerusalém onde o Senhor era adorado. E veja que Davi estava falando na época dele, e na época de Davi ainda não era nem o templo de Salomão, era uma palavra profética. E Davi aqui já está profetizando. Claro, ele já tinha zelo pelas coisas do Senhor. Lembrem que foi ele que levantou as ofertas. O irmão Gilvão, o presbítero Gilvão, sempre lê o capítulo 29 de 1 Crônicas, se referindo à oração de Davi, agradecendo ao Senhor pelas ofertas que o povo de Israel levantou para a construção do templo. Lembram desse texto? 1 Crônicas 29. Quem vai construir o templo não é Davi. Deus diz: você não vai construir. Você é um homem sanguinário, né? Esse não é o seu trabalho. Isso é interessante, que a gente vê que na obra de Deus, Deus nos usa como Ele quer, cada um na sua área. Não precisa a gente querer fazer tudo. Deus, Ele sabe o que faz. Ele me usa, Ele usa você, Ele usa os irmãos aqui de acordo com a vontade dEle. Veja que Davi tinha tudo nas mãos. Davi era rei, Davi tinha poder, Davi tinha riqueza, Davi tinha autoridade, tinha um povo nas suas mãos. Mas Deus disse: não é você que vai construir a minha casa, é Salomão. E Salomão vai ter um reino de paz, não vai ter guerras. E Salomão vai ter tempo, vai ter inteligência. Deus vai dar mais sabedoria a Salomão do que a Davi. Salomão vai ser muito mais sábio do que Davi. Só há um homem mais sábio do que Salomão, que é Cristo, né? Porque ele teve sabedoria da parte de Deus para realizar não só essa obra, mas muitas outras coisas. E aqui nós vamos ver, irmãos, que os discípulos, eles colocam o futuro. Olha, no versículo 17 do nosso texto, do capítulo 2, eles lembram, diz o texto, que eles lembraram. Provavelmente o Espírito Santo fez eles lembrarem do Salmo 69, e em vez de dizer: o zelo da tua casa me consome, eles mudaram para o futuro. Eles dizem: o zelo da tua casa me consumirá, se referindo a Jesus Cristo. Diga, minha irmã Joselita. Correto. Sim, há pregadores que acreditam, porque é o seguinte: há pregadores que eles acreditam que o trabalhar de Deus com a igreja, que envolve os gentios, é um parênteses na história da redenção, que tem como particularidade inicial o povo de Israel. Então Deus vinha trabalhando com Israel, abriu um parênteses, está trabalhando agora com a igreja, com todos os povos. Aí encerra-se o tempo da igreja com a vinda de Cristo. Aí começa-se os 7 anos de tribulação, naquela visão pré-milenista, né? Dispensacionalista. Aí ele volta a tratar com os judeus, e aí depois dos 7 anos ele vem e estabelece seu reinado em Jerusalém, um reinado milenar literal, segundo essa visão. E nesse reinado literal milenar vai ser a reconstrução do templo, né? Mas essa visão, ela não tem, assim, vamos dizer, a gente não tem muita segurança nessa doutrina que é ensinada. Ela é ensinada muito nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Foi muito divulgada pela Bíblia de Scofield aqui no Brasil. A Bíblia de Scofield é uma Bíblia que existia, eu acho que não existe mais, né, irmão Roberto? É muito difícil achar, né? Ela foi muito famosa porque era a única Bíblia de estudo na época. Quem tivesse uma Bíblia de Scofield era a pessoa mais inteligente da igreja, porque tinha muitos comentários. Ela vem com comentários, e os pastores compravam essa Bíblia, porque no Brasil não havia tanta tradução de livros bons, de material de boa qualidade, de teologia, de comentários bíblicos. A maioria dos brasileiros não falam inglês,
não é verdade? Não dá para ler o inglês. Então, nós éramos muito carentes. Isso há o quê? Há 30 anos atrás. Veja que passa rápido o tempo. Isso há 30 anos atrás era uma realidade. Hoje não, hoje tem a internet, hoje tem tradução simultânea, hoje tem livro à vontade, tradutores e mais tradutores que Deus preparou. Nós temos muito material de qualidade, com teologia boa, saudável, com interpretação bíblica boa. Nós temos no Brasil hoje homens que conhecem o grego, que conhecem o hebraico, que estudam nos originais, homens de respeito, que a gente respeita. E aí começaram a ver que essas doutrinas, elas não têm fundamento. Então não existe duas igrejas, Israel e a igreja é uma só, o povo de Deus é um só. Só que Deus começou com uma família, para que dessa família Jesus Cristo fosse bênção para todas as nações. E o muro de separação caiu conforme Efésios. Então judeus e gentios é um só povo agora em quem? Em Jesus Cristo. Então a igreja fez com que judeus e gentios fossem um. Então não há mais essa separação, nem vai haver mais a reconstrução do templo. Interessante, né? Porque aquelas profecias do Antigo Testamento, que alguns acham que vão se cumprir no futuro, muitas delas se cumpriram já antes de Cristo, e outras delas têm um cumprimento não literal, mas espiritual. Mas é complexo esse assunto. A gente estudou isso bem em Apocalipse. Mas a sua pergunta é muito boa e importante nesse momento. Haverá uma reconstrução do templo? Não se preocupem com isso. Por quê? Nós somos o templo. Ele habita em nós. E sempre será assim. Não vai mudar. Não há mais necessidade. Todos estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Veja o Éden. Tinha templo no Éden? Tinha um lugar específico no Éden? Não, a comunhão era perfeita. Mas por causa do pecado, para fazer essa separação e dizer aqui é o lugar onde se adora o Deus verdadeiro, para que o homem possa ter uma referência e preparar esse homem para o culto verdadeiro, e isso apontando para a obra de Cristo, no tempo isso foi necessário. A ênfase aqui em purificar o templo. Na verdade, sabe por que Jesus veio purificar esse templo? Sabe por que Jesus estava aqui? Não era pelo templo em si, era pelo pecado do povo. Justamente, o que ele estava querendo tratar aqui e apontar aqui era o pecado daqueles que estavam fazendo de um local que era para adorar o Senhor um mercado. Ele estava tentando chamar esses homens para um arrependimento verdadeiro. E para a fé verdadeira em quem? Nele. Porque, veja, eles vão pedir um sinal. É isso mesmo que vocês estão tratando. Vamos continuar o texto, que vai ficar tudo mais claro agora. Veja, no versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Aí aqui os judeus pode estar envolvido aí, como o irmão Roberto falou, né? Toda essa dificuldade, a confusão foi grande. Tinha a polícia lá do templo, os soldados lá do templo, tinha os sacerdotes, né? Tinha os levitas, tinha os juízes. Então os homens importantes chegaram para ele, e até mesmo os cambistas, os vendedores indignados com aquilo que eles foram prejudicados naquele momento. Diz aqui no verso 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? É claro que havia uma certa expectativa também de que o Messias faria isso. Mas esses homens estavam com o coração endurecido, e eles não tinham lido as Escrituras com a fé verdadeira. E aí eles pedem, qual é o sinal que tu nos mostras para fazeres estas coisas? É como se eles estivessem perguntando o seguinte: justifique por que você tomou essa atitude. Qual é a justificação? Quem é você? Quem é você para estar fazendo isso? É interessante que a resposta de Jesus é maravilhosa. Aquilo que o irmão Flávio colocou. Olha a resposta dele, irmãos. Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Verso 19. Jesus lhes respondeu: destruí, ou seja, vocês destruam este santuário. Que santuário é esse? É ele mesmo.
destruam este santuário. E é isso que vai acontecer. Eles vão ou não vão matar Jesus? Que interessante, né? Ele está dizendo, olha, destruam este santuário. Só que eles estavam cegos. Isso aqui, os estudiosos chamam isso de machal, né? Que é um enigma. É um machal. Na verdade, é uma maneira de você dizer um dito paradoxal, né? É um comentário velado, como ele chama, enigmático. Então, destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Eles não conseguem entender isso espiritualmente. A visão deles estava completamente cega, eles estavam com o coração endurecido, que é a mesma coisa. Veja que tudo isso, por que João está tratando disso? Isso vai nos preparar para entender a conversa de Jesus com Nicodemos, logo no capítulo 3. Porque ele vai também dizer outros ditos a Nicodemos, é importante que nasças de novo. E Nicodemos não vai entender, como esses homens aqui também não entenderam o que ele está falando. Destruir, vocês vão destruir o templo. E estavam destruindo, tanto o templo literal, e ele seria destruído, como eles iriam também destruir no sentido de matar a Jesus. Só que ele diz, eu reconstruirei em 3 dias. Aí os camaradas ficam doidos, né? Aí você já sabe o que acontece. Diga, irmão Alberto. Sim, é verdade. Isso se criou e isso é muito forte nas pessoas, né? A importância de nós estarmos juntos aqui é a nossa comunhão. É o fato da gente estar aqui aprendendo junto, orando junto, mas não é o lugar em si que tem algo especial. A gente poderia estar junto na beira da praia, debaixo de uma árvore, porque é onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. É o fato de estar na presença dele. Não é o local. É claro que esse local ele é exclusivo para isso. Mas essa ideia de um local sagrado, né, como uma Meca, né, que as pessoas têm que peregrinar, todo muçulmano tem isso como um dos 5, né, um dos 5 desejos. Uma das coisas mais importantes da sua vida, desculpa se eu falei besteira aqui, mas de ir até Meca, né? Isso é uma vez na vida. Isso é uma. Então não existe isso. E tem muito crente esperando que o templo seja reconstruído. Para quê? Para que vai ser reconstruído um templo? Vai caber todos os povos, não é? Vai caber? Não vai. E outra coisa, como é que nós adoramos a Deus? Há necessidade de sacrifícios? Se a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e essa adoração já acontece desde que Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Então, veja que ele diz aqui, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Quem relata isso é um historiador, Flávio Joséfo, tá, irmãos? Ele é um dos maiores historiadores da época, historiador dos judeus, e ele aponta que Herodes o Grande, ele começou a construir esse templo, ele começou a reinar em 37 a.C., eu já falei isso para vocês, e ele começou na verdade não foi ele, né? Os judeus não aceitaram porque ele não era um judeu puro, tá? Ele não era um judeu puro. Então ele por não ser puro, os judeus disseram, não, você banca e a gente constrói. Então ele é quem bancou, por isso que chama Templo de Herodes. Ainda não estava pronto, mas isso começou de 20 para 19, porque é regressivo, né? Antes de Cristo. E aqui eles falam que já fazia quantos anos? 46. Então provavelmente aqui está em mais ou menos 26, 27 depois de Cristo. Eu não quero entrar nessa questão de conta, né? Para que isso dá um problema, é um nó grande. Mas por aí você já tem a idade de Jesus, né? Aqui se ele tinha 27 anos, 28. Tinha o quê? No mínimo, né? Então por aí vocês já estão, se contar com aqueles 4 a menos, né? Que a gente, quando fala do nascimento de Jesus, da data exata. Mas vamos lá. Então Jesus estava com 30 anos por aí, né? 30 anos. Isso era o quê? 26, 27 depois de Cristo? Da nossa contagem? Sim, provavelmente.
Mas vamos lá, o que é que acontece? Esse templo ainda não estava pronto, eles puxam isso para o literal e não entendem qual o sentido da palavra do Senhor. Não entendem o que Jesus está falando. O sentido é: vocês, por causa de vossos pecados, estão claramente destruindo o santuário. O pecado do homem vai destruir que santuário? Cristo. É pelos nossos pecados que ele morre. O meu corpo é partido por vós, o meu sangue é derramado por vós. E ao mesmo tempo o pecado deles também estava destruindo aquele templo de pedra. E todo aquele sistema religioso que estava ligado a ele também iria cair. Iria cair por quê? Porque quando Jesus morre, o que é que diz? O véu do templo foi rasgado. Não há mais necessidade de paredes. Não há mais necessidade de um lugar que aponte para uma separação entre o homem e Deus. E para a necessidade desse homem ter que sacrificar um inocente ou derramar sangue para ele receber o perdão de Deus, porque tudo conduz a Cristo. E Cristo morre uma vez por todas por nós, e agora nós temos livre acesso ao Pai. Não há mais necessidade de templo, não há mais necessidade de sacrifícios. A igreja, com a sua adoração a Deus, em espírito e em verdade, agora cultua o Senhor como ele já tinha preparado durante toda a história, por meio de Cristo. Nós somos o templo agora onde Cristo habita. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, fala justamente sobre isso. Os mormons é que gostam, né, desse negócio de templo, né? Então, 1 Coríntios 3, 16 e 17. 3, 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós é que somos agora o santuário de Deus, porque o Espírito habita em nós. Agora vamos para outro texto. Há muitos textos, né? Mas abra agora no capítulo 6, verso 16 até o 20. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Volte para João, vamos caminhar para o final. Então, no verso 21, o texto é explicativo de João 2, quando eles replicam Jesus. É interessante a ênfase que eles dão, né? O tu, né? Veja que isso aqui é uma maneira é uma forma de desprezo. Quando no verso 20 replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, como se dissesse tu, um Zé Ninguém, em 3 dias, em 3 dias o levantarás. Verso 21 diz: ele, porém, se referia, aqui é uma explicação do evangelista, né? Porque eles vão entender isso depois da sua crucificação e ressurreição. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Veja, verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos, inclusive o que está escrevendo aqui, que é João, de que ele dissera isto, e creram. Veja, nós precisamos crer, irmãos, na Escritura e na palavra de Jesus. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo que os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aí, se você quiser, pode botar aspas aí, nesse creram no seu nome. São aquelas pessoas que estão sempre buscando sinais. A verdadeira fé não é essa. Não é assim hoje? Não tem muita gente que vem nas igrejas evangélicas, e até muitos mercenários e falsos pastores, eles ficam fingindo esses sinais. Então, veja, irmãos, a que ponto nós chegamos?
Enganam-os, porque veja, quem está doente que não vai atrás de um negócio desse? Uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não conhece a palavra de Deus. Ele, lá naquela igreja tem um camarada lá, que ele fala de Jesus e lá as pessoas ficam curadas. A pessoa vai, a pessoa está querendo ficar curada. Aí quando eles chegam lá, toma o dinheiro dele, coitado, ele entra com R$100 no bolso, sai sem nada, devendo, e ainda pensando em voltar para arrumar mais 100 para levar para lá de novo. Olha, isso é uma imoralidade, irmãos. Mas fiquem certos de uma coisa: apartai-vos de mim, naquele dia nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não se iludam não, porque vai chegar o dia deles. Vai chegar o dia, viu, irmãos? Irmãos, pensa, correto, de onde vem a palavra simonia, né, que significa dos discípulos, porque viu o Espírito Santo sendo derramado através da pregação dos verdadeiros discípulos. Isso, ele era chamado grande poder. Correto, correto, irmão Spencer. Muito bem lembrado, meu irmão. Logo a Pedro, que era bem mansinho, hein? Pedro era uma mistura de paraibano com pernambucano, com baiano. Se ele tivesse com um facão na mão, ele tinha cortado logo, não era nenhum, era as duas orelhas, a cabeça do Simão, né? Aí o que é que o pessoal vê? Quem não conhece a palavra de Deus, aí pensa que todo pastor são esses miseráveis que estão aí, esses sabidos que tentam lucrar por meio da fé. É verdade, irmã Joselita. É verdade. Eles têm o poder, eles têm o dinheiro, eles têm as TVs. Então, para você achar um programa bom na televisão, para você achar um Hernandes Dias Lopes, para você ver um homem desse pregando na televisão, é a maior dificuldade do mundo, porque é muito caro. Então, a igreja presbiteriana, que é uma igreja forte, ela paga uma fortuna para que Hernandes Dias Lopes possa pregar 5 minutos, né, na TV. Aí essas falsas igrejas, que se dizem igrejas evangélicas, elas têm a TV delas. Mas está caindo, algumas já estão caindo, né? Porque o povo está abrindo os olhos, né? Mas os camaradas já estão milionários, né? Aí tem não sei que faia da vida também, que aí vocês já estão entendendo, que também está no mesmo barco, e não vão nessa não. Vão pela palavra. Vão pela palavra de Deus. Veja o que é que diz o texto. Jesus, olha, verso 23. Ele estava fazendo sinais. Ele era Deus? Sim. Ele é o Messias? É. Seus sinais eram verdadeiros? Era. Olha, é diferente dos falsos profetas de hoje, porque aqui é Jesus fazendo. Mas aqui diz, creram no seu nome. Agora, olha o verso 24 e o 25, irmãos. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Talvez ali muitos, quando viram os sinais, aí chegaram, tu és o Messias, começaram a se aproximar de Jesus, só que Jesus não vê a aparência. Jesus vê o coração, como viu o coração de Pedro, quando se aproximou dele e disse, tu és Cefas, né? Tu és Cefas, e profetizou sobre Pedro, dizendo que Pedro seria. Aquilo que também Deus falou para o profeta Samuel, né? Quando Samuel mandou passar os filhos de Jessé, e ele foi pela aparência, e aí Deus disse, não é nenhum desses. O que eu escolhi não está aí. E aí ele perguntou, tu tens outro filho? Tenho, está lá no campo cuidando das ovelhas. Chama ele. E era aquele homem simples, pastor de ovelhas, que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Então Deus vê o coração, e estava lá todo mundo. Talvez essas mesmas pessoas que estavam vendo os sinais e dizendo que criam em Jesus foram os que gritaram, crucificam, crucificam. Então o que é que isso quer dizer, irmãos? Que nem sempre aqueles que dizem que creem de verdade. Porque a verdadeira fé não é uma fé de boca para fora. A verdadeira fé não é uma fé que se detém aos sinais. Mais na frente vocês vão ver no capítulo 6 que Jesus vai dizer, olha, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão, né, que subsiste eternamente,
que dura eternamente. Vocês vieram atrás de mim porque vocês se fartaram de pão, porque vocês viram o milagre do pão, porque vocês viram que talvez quiseram fazer ele rei, porque ele disse: olha, acabou o nosso problema, a gente vai ter feijão e arroz na mesa todo dia, chegou o nosso rei, olha. Por isso que essas igrejas são cheias, por isso que quando você passa nessas igrejas de manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, você vê cheio de carro, ônibus, gente que você diz: meu Deus, como é que pode? Aí você vem numa igreja séria, o povo é uma luta para o povo vir, é uma dificuldade. Aí você diz: por que isso, Senhor? Porque as pessoas que vão atrás dessas igrejas, muitas delas estão enganadas e outras vão porque também só querem aquilo. Só querem o pão terreno, só querem as coisas terrenas. Não é verdade? E nós que estamos aqui, ou você quando vai para a casa do Senhor buscar o Senhor, é diferente. Tudo é mais difícil. É isso aí, irmãos. Jesus conhece o coração do homem. Há um contraste. Creram, mas Jesus diz: porque viram os sinais, eu não vou com essa não, eu não caio nessa não, eu conheço quem é o homem. O texto é claro. Por que, irmãos, há essa introdução aqui? Viram os sinais, creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles e não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Porque logo depois disso aqui, quem vai se encontrar com ele é quem? E Jesus conhecia o coração de Nicodemos e vai dizer claramente: você precisa nascer de novo. Isso está preparando já para o próximo assunto que a gente vai trabalhar no capítulo 3. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. A verdadeira fé não é um salto no escuro. A verdadeira fé é você justamente confiar naquilo que o Senhor prometeu e depender dessa promessa. A gente vai falar um pouco sobre fé domingo. Não, fé não é confissão positiva não, viu? Ah, mas está lá, é a certeza das coisas que não se veem. Tudo bem. Paul Washer, ele dá um exemplo bem interessante. Então você diz: eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. Suba num prédio e pule, dizendo que vai voar para você ver o que acontece. Paul Washer é bem radical, né? Ele diz logo assim: fé não é isso não. Ah, eu creio que eu vou voar. Não é a certeza das coisas que não se veem? Então eu acredito que vou voar. Vou subir no prédio e pular. Você vai morrer. Ele diz: isso não é fé. A fé que Hebreus está falando no capítulo 11, a certeza das coisas que não se veem, e vai usar o exemplo, são aquelas pessoas que morreram crendo e esperando e confiando naquilo que Deus tinha prometido a elas. É diferente, é fé na palavra dele. Porque tem umas igrejas aí que é confissão positiva, né? Tem igreja aí até que diz: eu engravidei disso, né? Eu engravidei daquilo, né? Eu estou falando do verbo da vida mesmo, viu? Eu abro logo a boca. Eu engravidei disso, eu engravidei daquilo. Não estou jogando pé de ninguém não, mas é para vocês abrirem os olhos. Que conversa é essa de engravidou disso? Não, a palavra tem poder. Eu vou dizer isso porque eu vou conquistar. A palavra que tem poder é a palavra de Deus, não é a sua nem a minha. Eu vou determinar isso. Determinar o quê? Nós temos é que confiar e descansar nele somente, irmãos. Eu falo disso porque a gente tem uma misturada muito grande, igreja em todo canto. E aí você tem que ter muito cuidado. Se prenda às escrituras, porque vai aparecer muita coisa estranha, viu? Lembram do dente de ouro, né? Já teve dente de ouro, já teve gargalhada. Eu nunca vi um dente de ouro, né? Agora tem os matutos lá do Pará, tem dente de ouro mesmo, viu? Porque aqueles camaradas que trabalham com ouro, mas hoje em dia é até perigoso. Se botar os dentes com a barranca, os ladrão, vai ficar tudo banguelo, né? Então, misericórdia, né? Não? Sim, mas esse dente de ouro não foi o Espírito Santo que deu, não, né? Sim, foi um dente de ouro de verdade, sim. Que encheu meu coração aqui, eu ia ter um infarto agora. Mas, não tem, irmãos. Olha, eu passei por essa época nas igrejas. Aqui os mais velhos passaram, né? O irmão passou, que estava vendo um avivamento espiritual, aí dizia: o povo de Deus está recebendo dente de ouro. Para quê? Pois é, qual é a edificação? Para quê? Ficava colado na parede, né? Era o poder da cola de Jesus, teve isso. Aí o Kenneth Hagin, que é o fundador da Igreja do Verbo da Vida, trouxe a gargalhada espiritual. Se vocês entrarem no YouTube e botar, você vai ver que tem culto que o pastor Kenneth Hagin,
ele entra sorrindo. Aí ele olha para um rindo, o outro começa a rir. Mas é lógico, o sorriso contagia. Isso é psicológico. Isso não tem nada de espiritual. Isso é sugestivo, é sugestionável. Tem pessoas que são sugestionáveis. Eu acho que eu num culto desse, ele ri para mim, eu ia estar lá olhando para ele, né? Diga aí, meu irmão. Paz, amém? Por quê? Foi? Você tentaram lhe empurrar, foi? Aí não dá, né? Amém, meus irmãos? Tenham cuidado. Olha, o que é que nós ficamos com o texto hoje? Jesus é o próprio sinal que os judeus pediram. Ele é o próprio templo que seria destruído. Era ele que estaria sendo sacrificado em nosso favor. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos de Cristo. Coloque isso no seu coração. Se firmar em Cristo. Você não precisa ver nada, você não precisa ver anjo, você não precisa ver nada, você precisa ver Cristo na sua vida, sendo formado pelo Espírito Santo. Aí sim, Ele nos chamou para sermos conforme a imagem de Deus. Você não precisa ver anjo, não precisa ver demônio, não precisa ir atrás dessas coisas, não precisa dizer, não, porque lá no monte vai ter poder, cai fogo do céu. Você não precisa nada disso. Vai no teu quarto, em secreto, que o Pai nos responderá. Amém? Então nós precisamos de Cristo. E Ele diz que nós podemos achá-lo em qualquer lugar. Basta buscá-lo, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Amém?